turma ficou animada nessa sexta-feira com o Hulk. Teve movimentação com o Hulk em rede social e teve notícia também do Rio de Janeiro vinda de maneira positiva pro futuro do super-herói atleticano. Já temos o Wellington? Então vamos com o Wellington primeiro, porque eu acho que a notícia primeiro vem de lá pro lado de cá. Chega mais o Wellington Campos. Alô, Wellington. Alô, Cirilo, alô, amigos da Itatiaia. E aqui no Rio, hoje, o presidente do Fluminense, Matheus Montenegro, concedeu uma boa entrevista coletiva e foi logo sendo perguntado a respeito de Hulk, e ele explicou como foi a negociação e que dá a negociação por encerrada. Em relação ao Hulk, a gente começou uma negociação no fim de dezembro e no início dessa semana o Atlético respondeu fazendo 3 exigências para a gente, foi publicado. Nós aceitamos 2 exigências, a terceira a gente não aceitou. Basicamente o que a gente não aceitou era um pedido do Atlético Mineiro que a gente cedesse ao Atlético 3 jogadores da nossa base, um percentual de 3 jogadores, e a gente entendeu que essa proposta não era interessante para o clube. De lá para cá, nós voltamos a conversar e pedimos ao Atlético a possibilidade de fazer uma proposta diferente que envolvesse uma compensação financeira. O Atlético não quis e hoje a negociação está encerrada. Esse é o atual presidente do Fluminense, o Matheus Montenegro, que inclusive coloca o ex-presidente Mário Bittencourt como diretor-geral de futebol e dos esportes olímpicos. E ainda sobre o Hulk, ele deixou claro, olha, mas se o Atlético quiser mais na frente, a gente volta a conversar. A CBF sorteou hoje o mando de campo da decisão da Supercopa Feminina, Palmeiras e Corinthians, no dia 7 de fevereiro, jogo único. O jogo será na Arena Barueri. E a CBF lamentou o acidente, ocorrido com a delegação do Águia de Marabá após ter participado da Copa São Paulo. O ônibus realmente teve um acidente e o preparador físico veio a falecer, viu, Cirilo? Essa é muito triste, Wellington. Nossos sentimentos, a todos os familiares aí envolvidos, nesse acidente muito triste. Inclusive o próprio Atlético, que é o assunto de agora, soltou nota ontem à noite. Ô Cláudio, vamos lá. Primeiro assunto é o Hulk, nessa história envolvendo o Fluminense primeiro e também depois nas redes sociais deixando o torcedor animado, Cláudio? Boa noite. Boa noite a você, Cirilo, boa noite a todos da turma do Bate-Bola. É verdade, o Hulk, depois dessa informação que vem do Rio de Janeiro, o torcedor do Galo ficou mais tranquilo, pelo menos por hora, e o Hulk já convocou a torcida atleticana para o jogo de domingo. A Itatiaia já vem trazendo desde o Rádio Esportes que o Sampaoli prepara o time titular para jogar contra o Tombense, com possíveis estreias inclusive, mas vamos trazer aqui a palavra do Hulk nas redes sociais do Galo, convocando o torcedor para ir apoiar o time contra o Tombense. Fala, massa, domingão agora às 18 horas na nossa casa, Arena MRV, Galo e Tombense, esperamos vocês, vamos lá encher a nossa casa, hein? E é Galo, tamo junto. Tá ali o Hulk junto com o Renan Lodge, que no finalzinho também deu tamo junto, ou seja, deu ali já o spoiler que estarão em campo no domingo, Pois é, aí já muda o clima, João? E bem feliz o Hulk, Eu João? só me lembro do nosso querido Dadá Maravilha, que terminava lá o Alterosa Esporte, fazia aquele coraçãozinho. Mais ou menos esse símbolo aí do Hulk, E é um storytelling ali completo. O Fluminense dizendo, olha, o Atlético não abriu mão e não quis vender. O Atlético reforçando a imagem com o seu maior ídolo, e esse maior ídolo reforçando nas redes sociais. E esse maior ídolo com um sorriso estampado dizendo, massa, tamo junto no domingo. Eu acho que é um recado de uma novela que tem o seu capítulo final. E que, como disse o Marques aqui na semana passada várias vezes, essa novela precisava acabar. Melhor ainda, que ela acabe da maneira que todos desejavam, com o Hulk ficando no Atlético, cumprindo seu contrato no Atlético, contribuindo para o Atlético, e aí o Atlético tendo um ano para avaliar uma nova proposta para o Hulk, e o Hulk tendo mais um ano para avaliar, inclusive, uma permanência no Atlético para o futuro.
Então, que a coisa esfrie, amenize, acalme e que o Atlético atravesse esse momento. O Atlético precisa de união nesse momento. É disso que o Atlético precisa. De todo mundo remando para o mesmo lado. E o timoneiro desse Atlético é o Hulk. Né? Você ter o líder, o timoneiro, o ídolo engajado, imbuído nisso, isso é muito importante. Então, acho que hoje é um dia feliz para a massa atleticana. A informação que eu tenho de bastidores é que o Atlético não quer a saída do Hulk, tanto é que não facilitou em nada a negociação com o Fluminense e que o Hulk também estaria com esse sentimento. Se o Atlético não quer a minha saída, beleza, vou cumprir o contrato, vou seguir e estamos juntos nessa parada aí. E até pela fala bem desanimada do presidente do Fluminense, me parece que passa a ser uma página virada para o Hulk seguir uma trajetória muito bonita, muito vitoriosa e que todo mundo ganha com isso. O Atlético ganha muito tecnicamente, de imagem e de história. E o Hulk da mesma maneira. O Hulk ganha muito com a sua biografia, ficando no Atlético, um clube onde ele é ídolo, onde ele colecionou títulos e onde ele tem uma trajetória muito bonita. Muito bonita. Algumas coisas valem mais do que dinheiro, do que um título a mais na prateleira. Eu acho que a memória do Hulk, a história do Hulk é muito maior ficando no Atlético. Espero de fato que essa situação esteja resolvida, que esse comecinho turbulento de ano, né? Nesse caso, Hulk / Sampaoli / Atlético esteja de fato resolvido e que a partir de agora mude o clima, né? O Hulk é um cara capaz de mudar o clima em campo, na arquibancada do atleticano, né? Não há idolatria parecida com a que o Hulk construiu nos últimos anos, num recorte gigantesco na história do Atlético. E que bom que o Hulk foi às redes sociais oficiais do clube para anunciar e convocar o torcedor para o fim de semana. Isso é um recado muito forte, isso é um recado muito, muito relevante do que pode acontecer no fim de semana com o time principal jogando. E desse time principal, independentemente da contratação que fosse feita e das que foram feitas, o principal nome, representatividade para o torcedor é o Hulk. É um recado muito legal, uma sexta-feira para o atleticano pensando no jogo do fim de semana que chama muita atenção, João. O ídolo, ele é eterno, né? Nós temos dois ali do outro lado, um ídolo da história do Atlético, dos maiores da história do Atlético, que é o Marques, um outro ídolo da história do Cruzeiro, que é o Fabrício, e esses caras são eternos. Daqui a 100 anos, os livros que contam a história, os filmes, os noticiários, nós todos já vamos ter ido embora. A memória desses caras ainda vai estar aqui. Porque, do mesmo jeito que hoje se fala de Djalma Santos, do mesmo jeito que hoje se fala de Leônidas da Silva, dos caras que já foram, isso é eterno. A história do Hulk no Atlético é eterna. Ela nunca vai passar. Daqui a 100 anos vão falar o seguinte: poxa, teve um cara no Atlético chamado Hulk. O filme já vai estar lá na 1000ª edição. E vão falar o seguinte: teve um cara no Atlético chamado Hulk, esse cara foi grande demais, foi dos maiores jogadores da história. E a opção do Hulk ficar aqui faz essa história ainda maior. E a opção do Atlético de batalhar pela permanência do Hulk, porque o Atlético abriu mão nessa brincadeira aí de algo em torno de 70 milhões de reais. É bom que isso seja dito. O Atlético abre mão com a permanência do Hulk de algo em torno de 70 milhões de reais. Isso é algo que também faz do Atlético maior com a sua torcida, com um ídolo e com a sua história. Tem um termo que é o seguinte: é o ganha-ganha. Para mim, esse é o famoso ganha-ganha. Falar mais do Atlético, primeiro quero te ouvir, Marques, porque no primeiro tempo trouxemos repercussões do lado do Fluminense, com a fala do novo comando do Fluminense dizendo que as negociações estão encerradas pelo Hulk, e o outro lado, do lado atleticano, o Hulk falou hoje, convocando o torcedor atleticano para estar presente na Arena MRV neste domingo. São dois recados muito importantes, de um lado da negociação e do outro lado, já pensando no campo, uma mensagem muito importante ao torcedor, não, Marques? Muito importante, Cirilo, porque, acima de tudo, depois de um período tão conturbado dentro da Cidade do Galo, uma polêmica extensa do fica, sai, fica, enfim, que desgastou todo mundo. Eu acompanhei este bloco aqui do TBB, onde o Hulk, dentro da Cidade do Galo, junto com o Lorde do lado, deu um sorriso magnífico, convocando a massa do Galo. Eu acho que selaram a paz. Eu acho até que teve um churrasquinho lá, viu, Fabrício? Isso é bom, entrosa o time, hein, Marcos? E assim, o dia a dia dentro dos clubes, eles são muito simples, ô Cirilo.
as melhores situações ou as melhores circunstâncias para trazer novamente o grupo para dentro de uma unidade são os velhos e bons churrascos. Tenho certeza que essa semana teve um belo churrasco lá, João, para trazer a unidade novamente pro clube, né? Trazer a unidade entre os atletas, trazer a unidade com a comissão técnica novamente. É claro que a gente espera que seja assim, né? A partir de agora, já que o Fico está sacramentado, né? Desse atleta que faz toda a diferença pro Atlético. Eu, várias vezes aqui dentro da casa manifestei, sou entusiasta do futebol do Hulk, né? Sou entusiasta do seu Fico para que dê continuidade dentro do seu trabalho na Cidade do Galo, né? Acho que um cara dos mais importantes da história do Atlético. Há sempre uma polêmica, né? Se é o mais importante da história, isso, aquilo. Eu não gosto de entrar muito nesse detalhe, porque se é um clube centenário com tantos heróis do passado, os heróis do gelo também, né? Que muita gente esquece e estão dentro do hino do clube, né? Os heróis são diversos dentro desse clube. Comparar eras é impossível, né, Marcos? Velho, o Hulk, eu tenho certeza absoluta, tá ali na prateleira do alto, né? Dentro dos maiores. E eu não tenho dúvida que da história do Atlético recente para futuro, a gente vai custar ver novamente um cara como esse. Enquanto ele tá aqui, vamos desfrutar, gente. Hulk, muito sorriso para você nessa nova jornada, nesse ano. Depois a gente vê o que acontece, velho. Vamos jogar esse ano com todo o amor que você demonstrou ao longo dessa sua passagem aqui no Atlético para desfrutar junto com o seu torcedor. Você é importantíssimo na história desse clube e a gente espera você no domingo na Arena MRV. Ô Cirilo, olha o tamanho dessa fala. Sim. Quem está falando aqui, com todo respeito a nós, mas não é o João Vitor Cirilo, nem o João Vitor Xavier, nem o Cláudio Rezende. Quem está falando isso pro Hulk? E ele também está nessa prateleira que ele falou. É simplesmente Marques Batista de Abreu, um dos maiores jogadores da história do Atlético. Ô Hulk, olha o tamanho da declaração de amor que você recebeu aqui agora. Olha o tamanho disso que acabou de acontecer no ar na Rádio Itatiaia. Eu acho que talvez seja a coisa que o Atlético mais precisa nesse momento, sabe? Eu fico impressionado como algumas pessoas ainda não entenderam que o que o Atlético precisa nesse momento é de união, de unidade, de todo mundo de mão dada, porque é muito difícil. A história do Atlético nunca foi simples, nunca foi fácil. O Atlético é um clube que superou diversidades. Todo clube tem essas dificuldades, tem os momentos difíceis. Mas se tem uma coisa que nunca faltou no Atlético, foi união, né? Todo mundo jogando junto, os momentos difíceis. Sabe aquela história da casa que está sofrida e que torna a família mais unida? O Atlético sempre teve essa característica, né? O Atlético passou muitos anos vendo o Cruzeiro com conquistas grandes, né? E isso, obviamente, machuca o coração do torcedor. E quanto mais o atleticano passava por isso, mais o atleticano se unia. Hoje, que talvez seja o momento que o Atlético tenha a sua melhor condição de estrutura, de títulos recentes, de briga por protagonismo, uma parcela que é muito pequena, diga-se de passagem, mas que existe, continua fazendo tudo para atrapalhar, continua fazendo tudo para jogar contra, continua fazendo tudo para desunir o Atlético, quando o Atlético precisa é disso, que nós acabamos de ouvir aqui de um dos maiores ídolos da história do clube, e essa fala do Marques, ela é muito simbólica, para o que o Atlético precisa nesse momento. Eu acho que alguém tem que fazer isso chegar ao Marques, ao elenco do Atlético e ao meia dúzia aí de gato pingado que continua em blog, internet, em facções, achando que quanto pior, melhor no Atlético. Ô João, eu vou além. É o momento de remar junto, cara. Tá no início da temporada. A semana importante deste início vai começar agora. É América, é Cruzeiro, daqui a pouco Palmeiras. Então é hora, gente, daquele sorriso do Hulk, contagiar vestiário, contagiar diretoria, contagiar treinador. O Hulk é o grande cara deste elenco, cara. É o grande nome do Atlético. É a partir dele que, os outros têm que vir atrás, entendeu? Ele é o comandante desta barca, né? Da barca dos atletas, né? Os caras vão atrás, velho. É assim que funciona. Se tem um cara ali diferente, o cara que chama a responsabilidade, vai decidir jogo, e eu sou importante mesmo, ele assume esse posto, os outros vêm atrás, entendeu? É hora de, no domingo, o Hulk fazer um gol, que ele vai fazer, né? Um cara artilheiro, daqui a pouco ele vai fazer, e abraçar todo mundo, cara. Selar a paz é com gol
E o gesto importante e fantástico do gol, nessa hora você tá todo mundo abraçado. É gol e abraço. Gol e abraço. União. E a torcida junto com o time. E para essa meia dúzia que continua insistindo com o quanto pior, melhor, vocês estão do lado errado da história. Vocês estão do lado errado da história. O torcedor tem todo direito de discordar, isso é democrático, isso é da vida, ninguém é dono de verdade, ninguém é dono de razão. Mas o Atlético precisa de união, o Atlético precisa de unidade, o Atlético precisa de todo mundo remando junto. Olha, eu falo essa frase, Fabrício, a minha vida inteira aqui, já falei em momentos difíceis do Atlético, já falei de momentos difíceis do Cruzeiro. O futebol é muito cíclico. Se você tem um bom time, com o apoio da torcida, esse time vira ótimo. Sim. Se você tem um time ótimo, com o apoio da torcida, esse time pode virar imbatível. Agora, se você tem um time bom, com a torcida contra, ele sofre. E se você tem um time ruim, com a torcida contra, ele desaba. Então, o papel do torcedor é muito importante de entender que ele pode ajudar o seu time bom a ser ótimo, ou ele pode ajudar ou prejudicar o seu time bom, fazendo com que esse time seja ruim. Porque a cabeça pesa muito no futebol. Ô, João, joguei muito time ruim aqui do Galo, velho. Joguei. Essa sua fala, ela é importante. E nessa hora do time ruim, quem carregou foi a arquibancada, cara. Se a arquibancada não vai junto, poxa, fica tudo muito mais difícil. Este clube é uma mistura de atletas dentro do campo, muitas vezes medianos, que é a história desse clube, né? Joguei com um cara mediano nesse clube, eu sei. Muitos! Ô, velho, e é lá na arquibancada lotada, no grito, no canto do hino, que o negócio contagiava e os caras que estavam no campo conseguiam se superar. Era na superação. Aquele time de 2001 foi um dos melhores times que eu vi do Atlético. Era um timaço. O time tinha Valdo, Dejair, Marcos, Guilherme. Aquele time era um timaço. Timaço, Álvaro na zaga. Exato. Álvaro jogava demais, um baita zagueiro. Veloso, Agora, goleiro. o time de 99, que foi vice-campeão brasileiro e merecia ser campeão porque foi prejudicado naquela final, aquele time era um time que começou ano desacreditado, que tinha 2 craques, Marques e Guilherme, mas que tinha muito jogador mediano. E esse time se superou, foi abraçado pela torcida e chegou a uma final, cara. Ótima lembrança essa, João. Ótima lembrança, velho. Vamos ficar lembrando muito não, que eu vou me emocionar. Essa história é muito legal. Aquele time é fruto de união. Toca o barco aí, Cirilo.